Saúdo os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos, por tudo quanto temos recebido da parte do Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelas bênçãos, pelos livramentos, e por isso podemos dizer, ou possamos dizer, Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Nós estamos aqui mais uma vez a pedido do nosso pastor, ali da Assembleia de Deus, Jardim Almanara, Ministério do Belém. Nosso setor aqui, o setor 18, que tem como pastor do setor, pastor Jeremias Borges, pastor da nossa congregação, que fica ali na Avenida Itaberaba 4645, pastor Soler. E aqui, nesses tempos de confinamento, quarentena, estamos aqui para transmitir a Escola Bíblica Dominical dos Jovens, a lição de número 5, que vamos estar estudando hoje, neste domingo. Para tanto, eu convido os amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus e aqueles que estão nos assistindo, aqueles que têm a revista, se quiser abrir a sua revista, abra a revista. Então, abramos as nossas Bíblias, para lermos o texto dessa escola dominical. Antes, meus queridos irmãos, dá só aqui um início de informação, Estamos no segundo trimestre de 2020, que tem título, o título desse trimestre para os jovens é Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Então nós vamos estar abordando nesse trimestre o livro de Josué. E hoje a lição número 5, nós vamos estar estudando o tema aí, confirmando o concerto. O comentarista desse trimestre é o irmão Reinaldo Odilo, E o que é um concerto, irmãos? Existem dois tipos de concerto, o concerto com S, e o concerto com Si. O concerto com S é aquele que conserta alguma coisa, um objeto, entre outros. E aqui nós vemos um concerto, aquele concerto da Bíblia, que convida o homem, aquele que se diz servo de Deus, ao pacto com Deus. O nosso dicionário, ele ainda coloca ali pacto, acordo. É o que nós vamos estar estudando aqui nessa lição. E nada mais é aqui, meus queridos, sempre Deus dando oportunidade para o homem. É sempre Deus dando ao homem a chance, Não é como muitas vezes nós vemos aí alguém falar que devemos dar chance para Deus. Não, é Deus que dá a chance para nós. Nós somos pecadores, redimidos pela glória, pela graça de Deus. Muito bem, o nosso texto do dia, ele diz assim, que está em Atos 7,39, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. A síntese: Deus firmou um concerto conosco mediante a fé em seu Filho Jesus. Passar bem rapidinho aqui alguns assuntos que estão dentro da lição, que aqui nós vemos aqui a leitura, a leitura diária, aqui de segunda, terça, quarta, quinta, vai até sábado, Nós vamos ver aqui, fazendo assim um resumo muito rápido, em Gênesis 9, 8, 9, a Bíblia diz que Deus fez aliança com Noé. Em Gênesis 15, 8, a Bíblia diz que Deus fez aliança com Abraão. Em Êxodo 2, 24, a Bíblia diz que Deus se lembra da aliança com os patriarcas.
Na quinta, Êxodo 24, 4 e 8, a Bíblia diz sobre o livro da aliança que deve ser lido. Deuteronômio 4, 23, o povo de Deus não deve esquecer-se da aliança, ou seja, do pacto, né? E aqui no sábado de Hebreus 12, 24, cita aqui o escritor aos Hebreus, que Jesus, o mediador de uma nova aliança, por que não dizer da aliança eterna, né? Quando nós falamos de aliança, nós vamos ver na Bíblia que existem muitos tipos de alianças, né, que Deus fez com o homem. E, infelizmente, o homem é falho, né? Vamos fazendo uma síntese aí de todas as alianças. A primeira aliança que Deus fez foi com o casal, lá no Jardim do Éden. Todos nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos o que ocorreu ali no Jardim do Éden. Também, depois Deus fez com a família ali, com a família de Noé. Também não deu certo. Aí também Deus fez com o povo de Israel. É o assunto que nós vamos estar tratando aqui hoje. Nós vamos estar tratando o princípio da aliança com o povo de Israel, né? Porque ao longo da história bíblica, nós vamos ver que Israel quebrou todas as alianças. Principalmente ali, quando nós estudamos sobre os reis de Israel, né? E chegou um momento que não tinha como Deus fazer aliança consigo próprio. Uma aliança unilateral não existe. Então, Deus ali, já num plano que já tinha desde a fundação dos séculos ou dos tempos, nós vamos ver que Deus enviou o seu Filho a este mundo. Na plenitude dos tempos, Deus providenciou quem? Jesus Cristo de Nazaré, para que com ele fosse feito uma aliança. E esta aliança Deus fez com Jesus, e nós só temos aliança com Deus, porque nós participamos da aliança feita com seu Filho, com Jesus, que é uma aliança que não se quebra, é uma aliança eterna. Então, aqui nesta aula, nós vamos estar estudando alguns assuntos, e a lição ela propõe aqui pelo menos 3 pontos, né? O primeiro ponto é explicar o significado da circuncisão para os hebreus. O segundo ponto aqui diz que esta aula ela tem que expor os episódios fundamentais acontecidos no arraial montado lá em Gilgal, um lugar marcante para a história do povo hebreu. E aqui no terceiro ponto é mostrar como surgiu a Páscoa e qual o seu simbolismo. Um dia desses aí já houve a comemoração da Páscoa, né? Agora, então, eu peço aos irmãos e os ouvintes na Palavra de Deus que abramos as nossas Bíblias, aqueles que têm a revista e quiser abrir a sua revista, vamos ler o texto e acompanhar aqui a leitura bíblica que está em Josué, capítulo de número 2, aliás, capítulo de número 5, digo, a partir do versículo 2, e nós vamos ler até o versículo de número 12, e assim nos diz a palavra do Senhor. Naquele tempo, diz o Senhor a Josué: fazei facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi então a causa porque Josué os circundou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho depois de terem saído do Egito, havia circuncidado.
Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos terra que mana leite e mel. Versículo de número 7. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje resolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até ao dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Versículo 11. E comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. Versículo 12. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Já nessa lição, aqui nesse trimestre que fala tempo de conquistas, nós já estudamos sobre a chamada de um líder, sobre os preparativos para a conquista, já estudamos sobre vencer os obstáculos, que ali foi a passagem, os obstáculos para passar o Jordão, e hoje nós vamos estar estudando, confirmando o concerto. A Bíblia diz que Deus fez aliança com Abraão. Essa aliança foi através da circuncisão. Após longo período, a véspera do Êxodo, o Senhor estabeleceu a festa da Páscoa, a qual foi celebrada 2 vezes, na saída do Egito e no deserto de Sinai. O Senhor estava ensinando o seu povo sobre a obediência e a devoção. Um dos motivos que o pecado entrou no mundo foi por causa da falta de obediência, no caso aqui, a desobediência ali do casal. Então, aqui no primeiro tópico desta lição, está sinalizado, esse primeiro tópico, sobre a circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. Primeiro subtópico, a aceitação do pacto abraâmico. Agora, como que nós podemos definir o que é uma circuncisão? O dicionário, que já refere-se à medicina, é a retirada cirúrgica do prepúcio praticada por razões higiênicas ou por religiões, no caso aqui dos judeus, um ritual. Mas, na verdade, a circuncisão aqui é a retirada do prepúcio do órgão genital masculino. Aqui, no caso, questões de saúde, E aqui no caso aqui dos hebreus, além dessa questão da saúde, era mais que isso. Era um pacto com Deus. A circuncisão aqui era a resposta humana ao concerto firmado pelo Senhor com o patriarca Abraão, conforme está lá em Gênesis capítulo 17, do versículo 9 ao 14. Era, portanto, um ato de obediência e fé, que deixava uma marca na
carne capaz de distinguir israelitas dos demais povos. Aquele que é de Deus. Aquele que é de Deus. Ele tinha a marca de Deus, justamente para distinguir a diferença. E aqui no caso aqui, Deus chamou Israel, né, que Deus chamou Abraão no capítulo 12 de Gênesis, ali ele vai, a partir de Abraão, ali, Deus já vai fazer promessas, ali já vai ser criado ali, já tem ali a finalidade de criar ali o Estado de Israel, um povo que seria representante de Deus aqui na terra, visto que havia muitas nações que não cultuava o verdadeiro Deus, não adorava o verdadeiro Deus, adorava outros deuses, como sempre falo aqui, conforme está citado lá no Salmo 115. A circuncisão, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, era realizada por uma faca de pedra. Josué 5,12. Naquele tempo não tinha, a medicina não era como no dia de hoje. No dia de hoje, uma cirurgia nesse sentido, que é chamada de operação da fimose, onde tira o perpúcio ali do órgão genital do homem. Se fosse nos dias de hoje, não. Se fosse, não. Nos dias de hoje é realizado assim, vai lá tomar anestesia, a pessoa não sente nada, tira ali aquela carne do prepúcio, dá os pontos, vai passar alguns dias ali para recuperação, mas aqui no caso não, aqui no caso de Josué foi com faca de pedra, irmãos. Que coisa interessante, né? Já visto que já existia instrumentos de bronze, mas foi com essa faca de pedra. Imagina como que aquelas pessoas se sentiam no momento dessa cirurgia, Que na verdade aqui era o quê? É nesse ato aqui que iria representar o quê? O pacto com Deus. Foi aquilo que Deus pediu, que é uma marca de Deus, Deus seria marcado. Para quê, irmãos? Para que isso? Para que pudesse ter comunhão com o seu Deus, com o seu Criador. Para que pudesse ter aceitação de Deus, no sentido de adoração. Aqui era para ter aceitação de Deus. Isso era tão relevante que Moisés, irmãos, voltando lá na história passada, ali em Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 24, nós vamos ver que Moisés e sua esposa tiveram um grave incidente com o Senhor, o qual tensionou ou matá-lo pelo fato de seu filho não ser circuncidado. A geração que saiu do Egito era circuncidada na carne. Todavia, os seus corações e os seus lábios ainda estavam em falta diante de Deus. Êxodo 6:12, Levítico 26:41 fala disso. O que Deus quer de nós, meus irmãos, o que Deus quer de nós? Obediência. Obediência. Você que se diz ser cristão, crente, precisa mandar o caminho da obediência. Senão Deus não aceita. Deus não aceita. E aqui nós temos que fazer uma alta reflexão de nós mesmos, Se quisermos entrar na Sião celestial, se quisermos ir para o céu. E essa marca nós temos, somos marcados por Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. O terceiro subtópico aqui nos diz, uma marca que era um requisito para um guerreiro. A marca era uma marca que era um requisito para ser guerreiro. Requisito para comer a Páscoa
Lá em Gênesis 17:14, Deus disse que os não circuncidados deveriam ser exterminados do povo. Meio forte isso, né? Mas é Deus falando, né? A circuncisão era proteção para um guerreiro. A circuncisão era garantia da aliança abraâmica com Deus. Era garantia. Eis porque Davi, no confronto lá com Golias, conforme está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, ele chutou e disse assim 2 vezes, chamando aquele gigante de incircunciso. Você que foi chamado por Deus, você tem esta marca. Nós temos essa marca, né? E nós precisamos conservar esta marca. O segundo tópico da lição diz um lugar chamado Gilgal, né? Lugar de aliança. Versículo 8 e 9 que nós lemos aí da leitura. Gilgal foi um local da renovação da aliança com o Senhor. O doloroso ato da circuncisão em uma população adulta foi algo difícil, a ponto de terem de ficar retidos no mesmo lugar até sararem, né? Imagino como que foi a recuperação desses judeus naquela época, né? Em Gilgal, os israelitas foram restaurados, pois o opróbrio do Egito foi ali retirado. 2. Segundo o subtópico 2, lugar de exaltação. O povo seria levado a um lugar de excelência diante de Deus. A vergonha, o vexame, a desgraça eram devido às atitudes pecaminosas dos hebreus diante de Deus durante a caminhada para o deserto. Murmuravam, rebeldes, idólatras, saudade do Egito. Aquele que aceitou a Jesus como seu Salvador saiu do Egito, veio para a igreja, pertence a Deus. Mas aquele que está na igreja e sente saudade do Egito, ou convive com o Egito, está sendo reprovado por Deus, né? E aqui nós vemos aqui que os judeus, a murmuração e a dureza do coração deles e o pecado fizeram com que milhares morressem no deserto, né? Tanto é que toda aquela geração, com exceção de Caleb e Josué, não entraram na terra prometida, né? O caso do Moisés foi outro caso, né? Caso específico com Deus, e Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida. Então aqui nós vamos ver que em Gilgal Deus removeu o opróbrio e restabeleceu a dignidade. Terceiro subtópico, lugar de prosperidade. 40 anos Israel peregrinou pelo deserto. Agora, pois, após passarem o Jordão, os hebreus armaram em Gilgal seu primeiro arraial em Canaã, onde não há registro de falta de água e nem de comida. É preciso ter paciência no deserto, irmãos. Não tem como fugir do deserto. Todos nós vamos passar pelo deserto. E quando nós estivermos no deserto, temos que ter paciência. Porque há tempo para todas as coisas perante Deus. Se antes bebiam água da rocha, agora nessa nova fase eles vão beber a água que vinha da chuva. Deus mandava da chuva dos altos céus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E aqui já o terceiro tópico da lição, que fala da celebração da Páscoa. Nós vamos ver que a primeira Páscoa ela foi estabelecida por Deus sob a orientação de Moisés, conforme está lá em Êxodo 12, 1 e 20. Ali nós lembramos ali
daquele cordeiro, né? Naquelas casas, cada um teria que ir para se matar um cordeiro. Ali já estavam se preparando para deixar o Egito. Nós vamos ver que um ano depois, mais uma vez, o Altíssimo determinou a celebração da Páscoa, que foi lá em Números 9, 1 e 3, quando Israel ali peregrinava ali pelo deserto. Mas antes, porém, de complementar o segundo ano de peregrinação, os hebreus desistiram de invadir Canaã. E em seus corações voltaram ao Egito, conforme está em Atos 7,39, que foi o texto do dia que nós lemos, né? Porque Deus rejeitou aquela geração. Nunca mais a Páscoa foi celebrada, até o dia que a nova geração chegou a Canaã. Nós vemos aqui no segundo subtópico, Páscoa, um memorial judaico perpétuo. 39 anos eles ficaram sem a celebração da Páscoa por causa do quê? Dos seus corações duros, rebeldes, né? Por causa da rebeldia do povo. Agora, após a circuncisão em massa, Deus autorizou a celebração da Páscoa. A primeira vez foi que na saída do Egito, conforme nós já falamos. A segunda vez aconteceu onde? No deserto, um ano depois, conforme Números 9, 1 e 2. E agora a terceira vez, quando aprontavam para adentrar a terra prometida. Páscoa, o terceiro subtópico aqui, nos diz que é um símbolo poderoso. A Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus, a saber, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Não se tratava de uma mera celebração cívico-religiosa, mas de um culto ao Deus verdadeiro, Criador dos céus, da terra, do universo, de tudo quanto nele há, fazendo-se semelhantes aos homens, aqui Jesus, né? Entregaria voluntariamente a sua própria vida para salvar a humanidade de seus pecados. É por isso que lá em João 3,16 se diz que ser o textuário da Bíblia, nós vemos ali citado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é bom ser aceito por Cristo, ser aceito por Deus. Como é bom aceitar a Jesus Cristo. É uma nova vida, né? As coisas velhas ficaram para trás. Aquele que aceita Jesus, ele lança os pecados lá para o mar do esquecimento. A pessoa passa a ser uma nova criatura. Aquele tempo lá de trás, que era o tempo da ignorância, Deus joga para trás. A pessoa passa a ter uma nova vida com Deus. Né? E você que está assistindo esse vídeo, essa aula, ou está ouvindo, enquanto em vida, não deixa passar essa oportunidade. Deus está te dando muita chance. Ele está, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que ele está dizendo aqui, em outras palavras, que ele está batendo na porta do teu coração. Se você abrir, ele vai entrar na sua casa. Ele vai entrar na sua vida. Ele quer, mas você também tem que querer. Deus não força ninguém a nada. Se alguém abrir a porta, abrir o coração, né? Agora, se você não quiser, triste, né? Talvez você vá ouvir de Jesus. Queria fazer tanto por você, né? Mas você não permite, né?
que Jesus quer fazer pelo ser humano, aquele que está afastado do concerto dele, do pacto. Salvar, libertar, escrever o nome do livro da vida, dar o Espírito Santo para essa pessoa, é ter vida de Deus, é ter o amor de Deus, é viver com Deus, viver com Cristo, ter a esperança viva de morar no céu. É isso que Cristo quer. É essa a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos alcancem a salvação através de Jesus Cristo. Os hebreus precisavam fazer a sua parte no concerto com Deus. Né? Você também. Nós também precisamos fazer a nossa parte. Deixar para trás aqueles momentos da desobediência e olhar para o alvo, né? Eles olhavam para o alvo, para a terra prometida. Nós também estamos hoje olhando para o alvo, para a terra prometida. Entramos na aliança com Jesus Cristo, uma aliança inquebrável. Mas olhando para onde? Para cima. De onde virá o nosso Salvador. Arrebatar a igreja e levar para Sião celestial. Vai ser um dia maravilhoso. Você que estiver assistindo esse vídeo, sentindo no seu coração esse propósito de aceitar a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, só falar com Ele: eu te aceito, Senhor. Depois procure uma igreja ali, né, mais próxima da sua casa, e começa a servir a Deus, que Jesus disse: a minha casa será casa de oração, onde todos se reúnem, e ali nós fazemos o quê? Festa para Deus. Celebramos ao Senhor, com hino, cânticos, glorificamos a Deus, com glórias, aleluias, e o Senhor, Ele é merecedor de tudo isso. Amém? Oramos para encerrar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em Teu nome nós oramos, agradecidos por esta aula. Que este assunto, Senhor, possa alcançar vidas sedentas, Senhor, de Ti. Ó Senhor, que a Tua palavra possa adentrar aos corações, Senhor, pessoas sem paz, sem salvação, que possa trazer um despertamento, ó Deus, para que eles venham juntamente conosco a Te servir, Te adorar e andar em santidade diante de Ti, Senhor, e obediência. Pai querido, continua abençoando a Escola Bíblica Dominical, o superintendente, os professores, o nosso ministério, Senhor, a nossa congregação ali em Jardim Almanara. Continua dando graças, Senhor, suprindo, Senhor, ó Deus, as necessidades do Teu povo. Pai bendito, nós oramos agradecidos. A nossa congregação, meu querido ouvinte, está ali, repetindo, na Avenida Itaberaba 4645, bairro do Jardim Almanara. Será um prazer muito grande recebê-los ali. O nosso pastor, com certeza, vai ficar muito alegre com a sua visita. Que Deus os abençoe, no nome de Jesus. Amém.